Bom dia para todos. Sejam bem-vindos à nossa celebração dentro da liturgia do 15º domingo do tempo comum. Queria enfatizar algumas intenções de um mês de falecimento de Maria de Fátima dos Santos, de um ano de Alzira Rodrigues Silva. Também nós queremos colocar em ação de graças esta Santa Missa aos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, que oferecemos e consagramos as orações semana passada a eles pela proteção para todos nós e para a igreja. Queria rezar pela conversão dos jovens que estavam aqui no bar ao lado, faz um pouco de, vamos dizer, barulho, que Deus possa chegar ao coração desses meninos e que eles possam conhecer também uma vida nova. Quero de uma forma também particular colocar essa Santa Missa na intenção da paz do mundo. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Diante do altar do nosso Deus, queremos pedir perdão dos nossos pecados. Hoje no Evangelho vamos escutar a parábola do semeador. E nosso Senhor exorta que esse povo escuta, mas não ouve. E nós queremos pedir perdão quando, mesmo ao ouvir, nós não escutamos a mensagem que o Cristo tem para cada um de nós. Por isso, cantemos o pedido de perdão. A semente caiu.
Proclamação da boa notícia de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Quando as sementes caíram no meio dos espinhos, os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado, pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem, e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vê o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento, quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. A comunidade acompanhando o Evangelho, tempo comum, Evangelho de São Mateus esse ano, nós estamos diante dessa belíssima parábola do semeador que saiu a semear sua semente, essa semente sendo a palavra de Deus. E nós rezamos esse texto da profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, para que eu não os cure. A gente já começa talvez não entendendo provavelmente essa profecia, mas será que nosso Senhor não queria? Deus não quer que as pessoas se convertam? Por que havereis de ouvir sem nada entender, para que eu os cure e os converta? Nós poderíamos aqui pensar diversas coisas que podem nos iluminar sobre essa palavra
que o Senhor diz em relação à própria parábola do semeador e aos seus ensinamentos. Nós poderíamos pensar aqui, por exemplo, no profeta Jonas. Jonas era o filho lá do povo de Deus, de Israel. Deus o chamou para anunciar a palavra ao povo da Assíria, na cidade de Nínive. Ora, quando a gente faz lá, estuda a história geral, quando a gente estuda a Síria, sabe que a Síria era um povo muito violento, espartejava o pessoal, furava os olhos, fazia uma imposição de terror para que aqueles povos que fossem dominados por ele não ousassem ter se libertar. Mas estranho que quando Deus enviou Jonas para anunciar a palavra para o povo da Síria, que era inimigo do povo de Israel, Jonas não queria ir. Qual era o motivo que Jonas não queria ir? Porque ele estava com medo de anunciar a palavra para o povo da Síria? Não é isso que diz o texto lá do profeta. Vocês depois podem ler lá na Bíblia o texto do profeta Jonas, que é bem pequenininho, bem poucas páginas. O que ele não queria fazer era porque ele sabia que Deus era misericórdia, Deus era perdão, e aquele povo era um povo muito mau. Se ele fosse anunciar a palavra para aquele povo de Nínive, e o povo ouvisse e se convertesse, Deus perdoaria. E ele não queria que o povo de Nínive fosse perdoado por Deus, porque sabia que Deus era e é perdão. Então existe uma luta no texto de Jonas desobedecendo a Deus, até que Jonas se entrega, depois de ser empurrado, vai para Nínive, anuncia a palavra. E a palavra que Jonas anuncia naquela cidade, aquele povo muito feroz, bruto e mau, diz o texto que não tem registro se ele chegou anunciando a palavra com milagres, com barulhos, que não tem, sei lá o que, para chamar a atenção do que ele estava falando. Ele simplesmente anunciou a palavra. E o que foi que aconteceu? Um povo que era pagão, que acreditava em outros deuses, escutou a palavra de Jonas, se arrependeu da penitência e Deus perdoou o povo de Nínive. Aconteceu exatamente aquilo que Jonas não queria, mas ele se entregou e anunciou a palavra. Gente, que palavra incrível essa que Jonas levou para essa cidade. E como é que um povo tão cruel se arrependeu, ouviu, conseguiu ouvir o que Jonas estava dizendo? Ah, mas isso é um outro Deus, isso é não sei o que, isso não tem nada a ver com o nosso povo. Eles poderiam dizer várias coisas, que aquele homem era um louco, fanático, isso e aquilo. Não, eles ouviram. Aquele povo violento ouviu Jonas e acolheram a palavra, e Deus perdoou em seus corações. Aqui nós temos uma situação muito incrível de como é que, numa situação complicada, as pessoas, não só uma pessoa, ouvem essa palavra e se converte. Mas nós temos também um outro trecho lá do Êxodo, que para nós é muito estranho, que Deus disse que vai endurecer o coração de Faraó. Moisés vai lá falar com Faraó, vai e volta, fala que precisa ir, que precisa levar o povo livre, e o Faraó não quer. Diz o texto que Deus endureceu o coração do Faraó, e que em um determinado momento Deus fez o povo atravessar o Mar Vermelho, e acabou sendo o Faraó e os cavaleiros, diz o texto do Êxodo, afundado no Mar Vermelho. Mas que coisa estranha, então. Por que o povo da Síria, que era um povo mau, escutou? E por que o povo do Egito não escutou? Nós poderíamos pensar tantas coisas sobre isso, porque Moisés estava lá anunciando a palavra, diferente de Jonas. Deus realizou através de Moisés diversos sinais, tantos sinais que Moisés realizou, a tal ponto que aquele mais grave,
que foi a morte dos primogênitos, subiu um grande clamor do Egito, no Egito, e deixaram, os egípcios deixaram o povo hebreu partir. Então você fica vendo assim, mas que coisa estranha, um que tem sinais, prodígios e milagres, teria tudo para que o povo acreditasse, e o povo não acreditou, outro que não teve esses sinais no Egito, tanto assim que nosso Senhor fala, quando o pessoal pedia sinais, prodígios para ele, nosso Senhor respondia: nenhum sinal será dado para vós, a não ser o sinal de Jonas. O que é que nosso Senhor estava dizendo com isso? Que bastava a palavra. Se as pessoas quisessem mesmo se converter, não era preciso esperar, vamos dizer, gafanhotos, água transformando em sangue, não era preciso morte de primogênito, bastaria escutar a palavra, que essa palavra seria o suficiente para transformar a vida. E nosso Senhor dizia: não será dado outro sinal a não ser o sinal de Jonas. Porque às vezes as pessoas acham que para a gente ver ou acreditar naquilo que Deus está querendo de nós, precisa ser um negócio assim, tão explícito, tão assim, como 2 mais 2 é 4, porque se não for como 2 e 2 é 4, matemática falando, cientificamente falando, comprovadamente falando, até mesmo se houvesse os maiores prodígios, quando a pessoa não quer escutar a palavra de Deus, não escuta. Que estranho esse mistério de ser escutado e de não ser escutado. Passemos aqui para o tempo de Jesus Cristo. Provavelmente, essa palavra, a lei que ser dirigida para todos nós, era na situação que estava acontecendo, tinha um problema com os fariseus. Não só com os fariseus, tinha os saduceus, tinha outros grupos lá que faziam guerra, termina contra Roma, os zelotes. Mas os fariseus são apresentados como aquele grupo que resistia à palavra de Jesus Cristo. Nosso Senhor ia para o local, estava lá os fariseus não concordando. Nosso Senhor ia para outro local, estava lá os fariseus não concordando. E assim ia. Mas o que é que tinha na cabeça dos fariseus, que mesmo ouvindo a mensagem de Jesus Cristo, eles não conseguiam ouvir, eles não conseguiam entender? Nós podemos pensar várias coisas aqui. Talvez 2 grupos que eu pudesse tomar para refletir essa situação fosse o grupo dos fariseus, com outro grupo que não é falado, que é o grupo dos zelotes. Quem eram os zelotes? Os zelotes eram aqueles que faziam guerra com armas, eram guerrilheiros que pegavam as armas para botar o povo romano para morrer ali naquela região da Palestina, que estavam dominados, esperavam um Deus guerreiro. Mas como é, gente, que uma pessoa que acredita no poder das armas, no poder da violência, no poder de uma briga mesmo intestinal até ao final, para derramamento de sangue, como é que uma pessoa que quer uma libertação do opressor através das armas vai engolir ou iria engolir um discurso sem sentido de um homem que sai jogando uma semente ali, outra acolá? Gente, outras palavras, o discurso do nosso Senhor era uma espécie de alienação de uma pessoa que não estava entendendo o que estava acontecendo, uma pessoa que não estava dando importância, talvez por vezes, ao grave problema do domínio romano, que era preciso pegar nas armas para botar esse povo para fora. E veio um cara falando de cimentinha, uma conversa barata, de churuca. Que alienação, que coisa fora de sentido é essa? As pessoas não conseguiam, dentro do que estava acontecendo ali na Palestina, acolher aquele discurso do nosso Senhor. Era demais para a cabeça deles. Os fariseus também. Os fariseus que acreditavam em Deus, que era a herança
Israel esperavam o Messias. Quando o Messias estava na frente deles, eles não conseguiam acreditar no Messias, porque aquele Messias começou a fazer milagre no sábado. Deus tinha dito para o sábado ser repouso. Só quem poderia mexer nessa lei do sábado era o próprio Deus. E se Jesus Cristo estava mexendo na lei do sábado, Ele estava tomando para si a autoridade divina, então quem é esse que se acha que é Deus, com essa autoridade de Deus? Aí é o próprio do sábado. Então, quando nosso Senhor é bem visível, temos o Evangelho de São João: antes que Abraão fosse, eu sou. Que coisa mais atrapalhada isso que nosso Senhor estava dizendo, porque eu sou era o nome de Deus. Ele estava dizendo que ele era Deus, ele estava dizendo que ele era o Messias. Então os fariseus não conseguiam acreditar que um homem pudesse se intitular ou assumir para si a divindade, se assumir como Deus. Os fariseus ficavam loucos com isso, não conseguiam acreditar e acolher, porque a forma que eles aprenderam a fé não dava para eles entenderem a pessoa de Jesus. Nem os guerreiros da época e nem aqueles religiosos da época davam para entender o que nosso Senhor estava falando. Mas nosso Senhor estava falando do reino dos céus. Talvez os fariseus não entendessem, os guerreiros da época não entendessem, mas o povo simples que estava escutando aquela palavra sabia que aquela palavra diz respeito a cada um deles, a cada um de nós, porque a gente sabe que Deus semeou muito nos nossos corações, Deus semeou muito nas nossas vidas. E o que é que nós produzimos para Deus? Será que nosso coração não está fechado? Será que nosso coração está infrutífero? Será que aquilo que Deus colocou com tanto carinho na nossa vida, será que de fato que serviu tanto para nós como para os outros? Então o povo simples que estava esperando a manifestação de Deus, que procurava Deus, sabia que aquela palavra era uma palavra rica de sabedoria e acolheu aquilo com toda alegria. Gente, a mesma situação que nós encontramos lá no tempo de nosso Senhor é a mesma situação hoje. Tem gente que não aguenta esse discurso de nosso Senhor, mesmo dentro da igreja. Quer que a igreja motive? São as armas. Quer que o nosso Senhor, quer que a igreja motive? São os black blocs, que nas manifestações depredam tudo por aí. Porque tudo que for para fazer violência, anarquia, é transformação. Se é para transformar a sociedade, não sei para o quê, talvez para um hospício geral, a gente tem que apoiar, porque é para transformar um hospício, podemos dizer, sem médico. Então tudo que for para transformar a sociedade, para desestruturar isso que ela está, é para se transformar, porque o que vale é o dogma da transformação da sociedade, mesmo que seja com marcha de vadia, mesmo que seja com black bloc, mesmo que seja com coisa que não tem nada a ver com o Evangelho. Mas as pessoas não conseguem entender, porque a sociedade está corrupta, a sociedade está muito violenta. Então vamos transformar, mas precisamos transformar a sociedade para algo que seja melhor, não para qualquer coisa. Não é simplesmente porque nós vamos motivar uma revolução, que a revolução vai ser melhor do que a situação passada. Isso se diz, está nos textos da história, que às vezes se esperava, através da revolução, um governo melhor, mas não está dito que os revolucionários vão ser melhor do que a coisa anterior, podem ser até muito piores opressores do que o governo anterior. Então, por exemplo, nós temos hoje uma divulgação tremenda do Che Guevara. Há pouco a gente estava conversando com o Che Guevara, o pessoal, não, Che Guevara não é isso não, porque você vê nos canais fechados, nos canais aí pagos, o Che Guevara apresentado como ídolo, como uma vítima que lutou pelo bem-estar dos camponeses lá na Bolívia. Você tem Tiago de motocicleta apresentando aí o Che Guevara como hippie, seja lá o que for. Só não dizem que
que Che Guevara foi responsável pelo fuzilamento sem direito à defesa de diversas pessoas. A gente chama fuzilamento, execução sumária, mas os próprios amigos do Che Guevara disseram que ele fez execuções sumaríssimas. Não foi nem execuções sumárias, foram sumaríssimas. Para que ele fez as execuções? Para impor o terror no meio do povo, para que ninguém levantasse a voz como ele. Assim como o povo da Síria, que lá, quem furava os olhos do pessoal, não pode dizer que chegava a espardejar, mas eram execuções sumaríssimas. Aí o pessoal vende hoje na televisão, nos meios de comunicação, na escola, um homem desse como um referencial político. Até lá na Barra do Ceará tem um Cuca, não é? Com o nome de Che Guevara, porque é um referencial político para o jovem do dia de hoje. Vai dizer qualquer coisa hoje contra o Che Guevara? Ah, mas não, Che Guevara não era isso não, é isso, não sei o que, está ficando doido. Vá ver a história do Che Guevara, que tem o próprio YouTube, Che Guevara, máquina de matar. Veja o que diz lá esse vídeo sobre essa situação. Mas então as pessoas ficam recebendo notícias, assimilando informações, sempre numa forma de um discurso único, que ninguém pode dizer uma palavra contrária, porque quando se diz uma palavra diferente, não é assim, e não tem como acolher de fato uma palavra diferente. Nosso Senhor também estava na mesma situação, os fariseus, os zelotes lá, tudo escutando o discurso de uma forma. Quando nosso Senhor veio com outra forma de pensar, se escandalizaram. E às vezes nós estamos dentro dessa situação, não só da igreja, mas dentro da sociedade, porque os meios de comunicação, jornais, professores, livros, vem tudo numa mesma linha e a gente só dizendo amém, amém, e não se questionando de fato se as coisas correspondem de fato aos fatos e à realidade. Esse povo me ouve, mas não me escuta. Esse povo me ouve, mas não me entende, porque escutaram com má vontade. É preciso a gente ter boa vontade dentro do nosso coração para saber o que o Evangelho quer nos dizer e nos mostrar no mundo que nós vivemos o caminho a seguir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Estamos nos aproximando da festa dos padroeiros, que vai ser em agosto, na terceira semana, e a festa desse ano vai ser voltada para as crianças. O tema da festa é Sou criança, sou feliz. As crianças vão dizer comigo: sou criança, sou feliz. Bem forte, criançada. Sou criança, sou feliz. Se não está feliz, é para ser feliz, e quando a gente está com o nosso Senhor, todo mundo é para ficar feliz e alegre. Então, assim, a festa desse ano, nós estamos nos desafiando a fazer algo mais voltado para a criançada. Os adultos vão ter que ter um pouco de paciência, porque nós pensamos ter uma dinâmica, mas para dar um cheiro para as crianças da nossa igreja. As crianças têm a paciência de ouvir uma missa de adulto, agora os adultos vão ter a paciência de ouvir uma missa com as crianças. Então, vamos fazer dentro dessa missa corais com crianças, as leituras que vão ser feitas pelas crianças,
Inclusive, a catequese está preparando o seu coral. Tem alguma criança que, mesmo que não seja da catequese, algum pai que queira colocar a sua criança preparando também os cantos da igreja, da missa, quiser que o seu filho participe, vá para o coral aqui da catequese, está chegando hoje para nós, que será muito bem-vindo. Então, vamos nos preparar para esse momento. Quem, inclusive, tiver sugestões para nos dar, de como podemos fazer melhor esse momento para as crianças, acolhemos também as sugestões. Também sempre antes da festa, eu convido a comunidade a fazer doações espontâneas. Quem pode fazer as doações para o êxito da festa. A gente agradece a participação, orações nesse sentido. Como nós estamos hoje no dia 13, a imagem de Nossa Senhora está aqui exposta, nós vamos saudar a Virgem Maria, pedimos particularmente pelos nossos parentes que foram ao encontro de Deus, Dona Maria de Fátima e Dona Alcina Rodrigues da Silva. Saudemos a Virgem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora da nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Deus todo